Meu irmão, eu tava pensando aqui, o medo de fracassar, ele aumenta consideravelmente quando você tem filhos. E ainda mais agora que eu tenho dois, tá ligado? Porque assim, antigamente, antes de ter filhos, eu vivia a minha vida normal, tá ligado? Eu vivia a minha vida sem problemas, eu estagiava na época de boa, não tinha problema nenhum. Mas depois que meus filhos nasceram, eu tive que começar a tomar decisões de uma forma muito mais madura, tá ligado? E aí, quando eu digo muito mais madura, é o seguinte: tinha que pensar 2, 3 vezes antes de dar o primeiro passo, tá ligado? Porque o pessoal às vezes achava que era simplesmente preguiça ou alguma frescura dessa, tá ligado? Mas nunca foi. É porque assim, quando se tem filhos, meu irmão, você tem que pensar em todas as possibilidades. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente quer muito morar fora, tá ligado? Inicialmente morar em Portugal, entende? Porque a qualidade de vida é boa. Infelizmente o custo de vida é muito alto também, né? Custo de aluguel, etc. Mas assim, comparado ao Brasil, né? Acho que o poder de compra deixa mais feliz, né? Do que aqui. Mas assim, se fosse outras épocas, se eu ganhasse o que eu ganho hoje e eu não fosse, não tivesse filhos, só fosse eu e ela, a gente iria de boa, tá ligado? De boa, porque não tinha problema nenhum, era só eu e ela e foda-se. E digo mais, se eu fosse solteiro, eu iria na cara e a coragem, tá ligado? Porque é como eu digo a ela, eu passar por dificuldades é normal, entende? Dormir num aeroporto, dormir numa rodoviária, alguma coisa, eu passo, meu irmão, não tem problema não. Pra garantir qualidade de vida pra minha família, meu irmão, você tem que estar disposto a tudo, menos roubar, né? Porque isso aí a gente não faz, né? Pelo amor de Deus, se tiver educação. Mas assim, guarde isso na sua mente, viu? Pra dar qualidade de vida à sua família, você tem que estar disposto a tudo, meu irmão. É noites mal dormidas, se aventurar em aventuras que você jamais acharia que estaria se aventurando, entendeu? Só não pode roubar, pelo amor de Deus. Mas assim, hoje em dia eu não posso simplesmente dizer assim, a gente vai viajar, vai morar fora, entende? Porque envolve tantos pequenos detalhes que você não pode simplesmente tomar uma decisão precipitada, tá ligado? Então assim, a gente vai um dia pra lá, isso não é um sonho, é uma coisa que já tá sendo planejado, entende? A gente já tá tentando fazer da melhor forma, né? Porque também não pode só simplesmente ir na cara e a coragem, mas tem que ser de uma forma que vai dar certo, entende? Pra ter o mínimo de riscos, porque eu sei que quando você vai se aventurar nessas coisas de imigrar, tem muito problema, tá ligado? Muito problema. E quando se tem filhos, ainda mais 2, você tem que pensar em todas as possibilidades de dar erro, tá ligado? E a gente vai ter que resolver o erro, o problema, né? Porque não vai ter ninguém não. Hoje já não tem ninguém para ajudar. Quem dirá do outro lado do planeta. É do outro lado do oceano, no caso. Então assim, eu fui percebendo isso, que quanto mais vai se envelhecendo, quanto você vira pai, tudinho, você começa a meio que se retrair, tá ligado? Na hora de tomar decisões, porque não se torna apenas não é algo, se der merda eu vou lá, contorno e resolvo. Não é mais isso, tá ligado? É tudo uma questão de, será que vai dar? Por exemplo, a gente tem o meu salário hoje, tem a minha mulher também, e aí a gente junta, né, tudinho. Todas as decisões que a gente vai tomar, a gente tem que ver o impacto financeiro que vai dar, entende? Porque querendo ou não, a gente tem os nossos filhos, tá ligado? Pra lidar com eles, pra fazer feira, pra pagar isso, pagar aquilo, etc. E tem que dar, entende? Então tudo que a gente faz tem que ser planejadinho, tem que ser planejado. Não dá pra só, foda-se, a cara e a coragem. Então assim, eu vejo que isso é algo bom, porque cria-se uma maturidade muito alta na hora de tomar decisões, entende? Eu acho que a melhor coisa que meus filhos trouxeram pra mim
foi a questão da maturidade, que você vai ter que aflorar, né? Você vai ter que criar ela, desenvolver de alguma forma, porque primeiro que é ridículo você se tornar pai ou mãe e você ainda ter os mesmos comportamentos de adolescente, sabe? De não achar que aquilo de fato é a sua obrigação, o seu dever. Isso já é ridículo, tá? E o foda é que eu vejo muito adulto com isso, tá ligado? É um monte de adulto já velho, já, que não quer cuidar dos próprios filhos, sabe? Deixa jogado, não quer educar, ele que decida. Meu irmão, você tem que entender. Eu tava até conversando isso com a minha esposa, que é o seguinte: como é que eu vou cobrar do meu filho pra ele estudar, sendo que ele não vê nem o pai nem a mãe estudando? Como é que eu posso fazer isso? A gente não pode cobrar dos nossos filhos aquilo que nem a gente faz, pô. Entende? Porra, não dá pra tu chegar pro teu filho e dizer, tu tem que estudar, pô, tu tem que estudar, porra. Mas o filho não vê o pai estudando, não vê a mãe estudando, ou lendo um livro, tanto faz. Só vê vendo TV, vendo merda na televisão e no TikTok. Não vai, pô. Não tem como, entende? Raras são as exceções que acontecem, mas não tem como. Por isso que hoje eu me policio muito. Assim, não é nem questão de me policiar, mas hoje eu estudo muito. Eu gosto muito de estudar, de aprender coisas novas, de sempre estar expandindo meu conhecimento, até para crescer na minha carreira, entende? Como programador. Então eu preciso estudar bastante, entende? Então assim, eu tenho respaldo completo de dizer ao meu filho, vai estudar, meu irmão. Tu tem que estudar para garantir um futuro, tá ligado? Então assim, vamos voltar ao tema do vídeo, que eu me perdi todinho já. Então assim, ter filhos cria em você um tato muito sensível de calcular coisas que podem dar merda, entende? E é bom isso, porque normalmente a gente vem da adolescência pra fase adulta. Eu falo isso por experiência própria, eu tenho 26 anos, entende? E você vem com aquele tato de foda-se, eu sou imortal, eu posso fazer o que eu quiser. Claro que não crime, essas coisas, né? Mas assim, dá pra fazer o que quiser, entende? Que você vai e contorna de algum jeito, resolve de outro. Mas assim, quando se tem filhos não é bem assim, entende? Você vai ter que desenvolver o tato de ter que resolver problemas, entende? De fazer multiplicar dinheiro, de fazer caber no orçamento, entende? E é isso aí, velho. Quando você tiver seu primeiro filho, você vai entender o que eu tô falando, entende? Não sei se você tem, não sei se, né, tá planejando aí, mas é bem diferente a sua vida depois de ter filho, porque você começa a ter medos que não tinha antes. Por exemplo, eu nunca tive medo de morrer, mas depois que meu filho nasceu eu comecei a ter. Mas não ter medo de morrer, porque eu não tenho, é só mais uma fase da nossa vida, entende? Mais um estágio que a gente precisa passar. Mas eu fiquei com medo de, meu Deus, eu vou deixar meus filhos aqui, eu preciso deixar eles amparados de alguma forma, principalmente financeiramente falando, entende? De deixar um negocinho para eles conseguirem se virar aí, para ir construindo a vida deles, entende? E é isso, por isso que eu digo a minha esposa que a gente tem que fazer o mais rápido possível eles serem independentes, sabe? De estudar, de trabalhar, porque se der alguma coisa, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, meus filhos sabem se virar, entende? Não são aqueles adultos que não são funcionais, entende? Que não sabe trabalhar, não sabe fazer nada, que fica só sonhando. Ai, porque um dia, e nada do dia chegar, entende? Então assim, eu faço de tudo pra garantir que eles saibam se virar um pouco, sabe? E é isso aí, velho. Vou ficando por aqui. Cheguei no meu destino e tamo junto!